Prezados coordenadores, espero que todos estejam bem. Nós estamos gravando aí essa orientação justamente para facilitar o alinhamento dos processos que envolvem a fiscalização e a acreditação nas bases. Nós analisamos aí segundo a nossa realidade, que cada vez mais estamos sendo cobrados referente aos processos de fiscalização e de acreditação. Então, nós precisamos parametrizar essas informações, principalmente as condutas. Então, a forma pela qual o coordenador recebe a visita, tanto por parte de órgãos fiscalizadores, como Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, entre outros, assim como do nosso cliente, no caso dos processos de acreditação, seja ele da ONA, seja da Joint Commission, ou seja, uma visita técnica para validação de processos. Então, prezados coordenadores, foi criado o Núcleo Técnico de Fiscalização e Acreditação, justamente para facilitar toda a demanda desse processo. Então, nós temos, na verdade, dois setores, que é o setor paralegal e, no caso, aí, o Comitê de Fiscalização e Acreditação. Esse comitê ele é formado pela gerência de enfermagem, que compõe tanto eu, como o Tiago e a Helena. Então, qualquer situação, de fiscalização que vocês recebam na base, vocês deverão imediatamente repassar tanto para mim, quanto para o Tiago, quanto para a Helena, tá certo? E nós daremos, as orientações necessárias, faremos o acompanhamento necessário. É importante ressaltar que todos os documentos, eles estão centralizados no setor paralegal. Então, mesmo que no processo aí de fiscalização nós não tenhamos imediatamente esse documento que foi solicitado, é importante ressaltar que a fiscalização não é um caráter punitivo, O principal objetivo dos processos aí de acreditação é justamente garantir a qualidade da assistência e dando a continuidade nas medidas corretivas, tá certo? Então, se de prontidão algumas situações precisam ser corrigidas, nós sempre teremos um prazo estabelecido para isso. Então, a forma com que o coordenador conduz isso é o que vai determinar o sucesso ou insucesso dessa fiscalização, tá ok? Então, nós temos as fiscalizações que são em caráter de rotina, que são aí previamente programadas. Um exemplo delas são as fiscalizações de processos de acreditação que nós recebemos por parte do cliente, Então, normalmente, eles notificam, uma data para poder fazer a visita na base. É importante repassar, essa informação de que a base, receberá a visita por parte da Unimed. Então, essa informação precisa chegar ao comitê de fiscalização. Então, precisa ser direcionada tanto para mim, quanto para o Tiago, quanto para a Helena. Nós precisamos estar cientes do andamento, dessas visitas nas bases, tá certo? Nós temos a visita, a fiscalização do tipo especial ou extraordinária, que normalmente é feita sem comunicação, sem aviso prévio, que acaba sendo aí através dos órgãos fiscalizadores, da Vigilância Sanitária, para renovação ou liberação, por exemplo, do alvará de vigilância sanitária. Então, nós temos a forma de fiscalização analítica e operativa,
que na verdade a analítica ela envolve análise de relatórios e a operativa já é a observação direta dos fatos. Então, como já foi dito, né, a fiscalização, os processos de auditoria não devem ser vistos como um mero instrumento fiscalizador. Ele é muito mais abrangente. Nós, na MedSalva, seguimos uma padronização de processos. A maioria das bases, nós temos todas as adequações. Se não tiver adequado, nós buscaremos a adequação segundo as normas regulamentadoras. Então, também é importante ressaltar que nem tudo o que é pedido pela fiscalização é plausível. Então, justamente, existe a criação desse núcleo, porque tanto eu quanto o Tiago e a Helena, e se for necessário, né, nós estaremos envolvendo outros setores, nós iremos analisar as situações para ver, né, se o que foi solicitado realmente faz parte das normativas, da RDC, das portarias, ou se é simplesmente uma solicitação para boas práticas, né? Então, o que é caracterizado como boas práticas não é, na verdade, de cunho obrigatório, né? De cunho legal. Então, nós iremos analisar cada situação. Então, quais são as principais falhas, né, que nós cometemos aí mediante os processos de fiscalização? Não ter receptividade, falar mais do que escutar, não ter conhecimento das políticas da empresa e não manter o foco no momento da visita. Então, é extremamente importante o coordenador ter em mente que quem direciona a visita é o coordenador. O coordenador precisa ser receptivo, porém, não precisa abrir, né, todos os ambientes da base, não precisa abrir as VTRs para serem fiscalizadas se não for solicitado. Então, nós temos que ser receptivos, porém, nós responderemos e faremos exatamente o que for solicitado pelos fiscais, tá certo? Então, nada além disso. Então, a importância de se manter o foco no momento da visita, né? Porque, infelizmente, uma condução errada no momento da visita acaba dificultando todo esse processo de fiscalização. Então, sempre ser, né, cordial, como eu já havia comentado, não responder além do perguntado, e é muito importante solicitar a identificação do fiscal, né, anotar o nome de quem está fiscalizando a base e solicitar um telefone para contato. Porque normalmente o que acontece? Na visita é emitido um relatório, né, um relatório técnico da visita solicitando as adequações, os ajustes, enfim. Então, muitas das vezes o fiscal entra e sai da base e o coordenador não sabe nem o nome do fiscal. Isso é errado, porque ele vai ser o nosso elo, né? Então, todas as informações terão que ser reportadas. Então, nós precisamos ter essas informações. Então, como eu já comentei, permitir a entrada nas dependências, né, somente quando solicitado pelo fiscal. E se porventura algo for questionado e você não tenha a informação naquele momento, não precisa ter desespero. É só dizer que vai se informar e solicita um prazo para poder retornar. Né? Justamente nós temos muitas informações, né? Faz parte da nossa competência ter o conhecimento das políticas da empresa. Isso é o mínimo que se espera, né, por parte de todos nós aí, gestores. Porém, se porventura ficou em dúvida de alguma informação, não existe momento para pânico, né? Nós temos que ter discernimento e cautela. Mais uma vez, a importância, né, da questão de documentos. Nós não somos autorizados a liberar nenhum tipo de documento da empresa, a assinar nenhum tipo de documento em nome da empresa. Todas essas informações são centradas, né, justamente na matriz pelo setor paralegal, e o setor vai estar conduzindo da melhor forma, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem,
vocês terão como referência tanto o Tiago quanto eu e a Helena. Então foi criado um fluxograma dessas ações, né? Então, no caso de fiscalização, com ou sem conhecimento prévio, deve comunicar assim que possível o setor paralegal e o comitê de fiscalização e acreditação, que é formado então tanto por mim quanto por Tiago. O próximo passo, nós vamos analisar, né, o relatório de visita para as adequações necessárias e vamos monitorar esse processo até o final. E é importante ressaltar que, se for necessário, por exemplo, né, no caso das visitas que nós recebemos por parte do cliente Unimed, se for necessário, nós reagendaremos a visita, tá certo? Então, uma visita programada, ela pode ser reagendada. Então, por isso que é importante, né, vocês nos comunicarem de todas essas situações para que nós possamos analisar a realidade de cada base e fazer as adequações necessárias, né? E, de certa forma, né, precisa haver aí uma tranquilidade por parte de todos vocês, porque nós trabalhamos, né, num formato ético, num formato legalizado. Então, não existe motivo, né, para se desesperar. Tenham os processos de fiscalização como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de evolução do nosso trabalho. Então é isso. Qualquer dúvida, por favor, nos informem. Grande abraço.